This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar, zero patience for slow walkers, those who get 0 hours of sleep on a Saturday night, have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Atenção! Este podcast contém descrições de cenas fortes e temas sensíveis que podem ser perturbadores para algumas pessoas. Se você é sensível a este tipo de conteúdo, por favor, tome cuidado. Olá, queridos ouvintes, aqui é o Jack. E aqui é o Luiz. E no episódio de hoje, o 6º episódio, a gente vai estar narrando alguns relatos enviados por ouvintes aqui do nosso quadro. E se você não sabe, do nosso e-mail, o e-mail tá aí embaixo na descrição, é relatoscontosnoturnos@gmail.com. Mande o seu relato se você tiver algum. Caraca, já é o 6º episódio, cara? Que já. Doideira. Pois é, passou rápido. Passou rápido. E é isso, pessoal. Como o Jack falou, enviem seus relatos para que a gente possa ler aqui. Belezinha? Pode enviar sem medo. E se for maluco o relato, melhor ainda. Antes da gente começar, como é que você tá, Jack? Tudo bem? Eu tô ótimo. E você? Tô bem, cara. Tô cansado, mas tô bem. Estamos cansados, mas estamos aí. E vocês? Vocês estão bem? Deixa nos comentários aí, galera. Vamos interagir nos comentários. Pessoal, avisos rápidos. Não se esqueçam de seguir aqui o Relatos do Além, tá? Deem as estrelinhas no podcast. Siga também o meu podcast principal, Não Durma Horror. Me siga também no Instagram, Não Durma Horror também. Ajuda muito esse apoio que vocês dão pra gente aqui, tá? Me sigam também lá no canal do YouTube. Pra quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube. Ele tá um pouco parado, mas sempre que dá eu posto uma coisinha por lá. Belezinha, pessoal? E eu a mesma coisa aqui. Também tenho um canal lá no YouTube, é Dark Jack Podcast. Instagram darkjack.yt. E aqui no Spotify é Dark Jack Histórias de Terror. Isso aí, Jack. Sigam também o Cristiano Zoucas no Instagram e o Relatos do Além no Instagram. Isso aí. Tá? E segue aqui se você não segue aqui, porque eu sei que tem muita gente que escuta os podcasts por aí e acaba não seguindo. Seguir ajuda muito e ajuda também ao algoritmo entender quem curte esse tipo de podcast e envia para mais pessoas. Segue aí, dá estrelinhas, ajuda pra caraca. Exatamente. Se você ouve esse podcast aqui e não tá inscrito e faz isso no Não Durma ou no Dark Jack, você vai cair numa backroom e vai ficar preso pra sempre, hein? Vai cair em 7 além, pô. Vai cair em 7 além. Toma. É isso aí. Bom, pessoal, então hoje, como o Jack já falou, vamos ler 4 relatos, né, que foram enviados pelos ouvintes. E é isso, né, Jack? Bora pros episódios de hoje, então? Sem mais enrolação, já vamos aqui pro primeiro relato da noite, do dia, da manhã, seja lá o horário que você estiver ouvindo. Fala, Jack Luiz, me chamo Jonas, moro no sul do Brasil, num canto mais rural, mas não muito longe da cidade. Sempre ouvi histórias do nosso folclore, mas, até certa idade, achava tudo meio bobagem. Essas coisas de mula sem cabeça, saci, boitatá, tudo historinha pra assustar a criança. Pelo menos era o que eu pensava, mas depois daquela noite, nunca mais tirei sarro dessas coisas. Era uma sexta-feira, bem tarde. Eu tinha ido na cidade resolver uns troços e acabei pegando a estrada de terra de volta para casa mais tarde do que o planejado. Uns 2 quilômetros antes de chegar, vi uma coisa estranha no meio da estrada. Primeiro, achei que fosse um cavalo solto e uma fogueira. Coisa normal por aqui. Mas conforme me aproximei, senti um arrepio subindo pelo pescoço. Tava errado. Tinha algo errado ali. A coisa estava parada, no meio da estrada.
de um jeito que cavalo nenhum fica, e tinha um cheiro forte no ar. Um fedor de queimado misturado com ferro. Quando cheguei perto o suficiente, a luz do farol bateu nela, e eu vi. Era um corpo de cavalo, mas onde devia estar a cabeça não tinha nada. Nada. Só um monte de chamas tremeluzindo, como se pegasse fogo sem consumir a carne. E não era só isso. Tinha algo naquela coisa. Algo que eu não sei explicar. Uma presença. Parecia que ela sabia que eu tava ali. Eu quis acelerar e passar reto, mas na hora que meti o pé no acelerador, a coisa deu um pulo tão rápido pro lado que quase saí da estrada. O barulho que fez parecia um trovão rachando no meio da noite. E juro pra vocês, mesmo sem ter uma boca, eu ouvi um grito de mulher, alto, cortando o ar. Não olhei pra trás, só fui. Cheguei em casa branco igual papel. Minha mulher perguntou o que houve, mas eu não conseguia nem falar. Dormi mal naquela noite, e no dia seguinte fui perguntar pro meu vizinho mais velho se ele já tinha ouvido algo parecido. Ele só olhou pra mim e disse: "Aí, tu tá ficando maluco, hein, cara?" Nunca mais duvidei do que os antigos falam. Nunca mais voltei pra casa depois da meia-noite. Eu dei um toque no meu amigo, mas ele duvidou de mim. Espero que ele não tenha que ver pra crer. Igual eu. Valeu. Caraca! Relato de mula sem cabeça. De onde que é o cara que mandou o relato? É, o Jonas, ele é lá do sul do Brasil. Ele não falou o lugar específico, ele é só do sul. Do sul? Isso. Cara, que doideira. Relato de mula sem cabeça, eu não esperava. Não esperava, mano, na real. Exatamente, não esperava não. É porque, como ele falou aqui, na real, tipo, é meio banalizado, sei lá. Exato, talvez. O folclore brasileiro também é um pouco deixado de lado, né? O pessoal, infelizmente, deixa de lado. É uma parada muito rica, né? Pra quem não sabe, a mula sem cabeça, ela é do nosso folclore, né? Acho difícil alguém não saber. Mas é basicamente uma mulher que foi amaldiçoada, né? A se transformar numa mula com fogo no lugar da cabeça. Aí geralmente fala que ela relincha muito alto, as ferraduras dela são de prata, né? E ela soluça, né? Falam que ela soluça como um ser humano às vezes. Caraca. Doideira, né? Aí ela fica correndo pelas matas, assustando as pessoas e animais. Tipo, a lenda tem um monte de variação, mano. Essa lenda é muito bizarra, né? Mas falam que é quando a mulher se casa com um padre. Aí ela é amaldiçoada. Casa não, né? Tipo, tem relações ou tem um envolvimento com um padre, né? Alguém do clero, né? E aí ela vira uma mula sem cabeça. O que aconteceria se a mulher se relacionasse com um papa? O que ela ia virar, hein, mano? Se com um padre ela vira uma mula, com um papa seria o quê? Porra, mano, é boa pergunta, hein? Devia ser um... Boa pergunta. E o mais interessante é que, por mais que seja a mula sem cabeça seja do folclore brasileiro, o mais da hora é que tem relatos, quer dizer, tem indícios disso eu acho que é nos maias, né, no México, e na Argentina também tem, ele também tem essa parada de mula sem cabeça, só que são outros nomes, mas basicamente é a mesma coisa, mano, é uma mula sem cabeça, com a cabeça pegando fogo. Então, assim, né, vai saber se não é real. E outra, é meio banalizado aqui o folclore, assim, de modo geral. Você não fica com tanto medo, assim, sabe? Quando fala mula sem cabeça, saci, pererê. Mas, porra, é aquilo que a gente falou num outro episódio, sacou? Imagina tu no meio da mata, viado. Aí sim dá medo, sacou? Imagina tu... Porra, tu vê um bagulho pegando fogo de longe, uns relinchos, uns gritos de mulher. Mano, tá essas lendas brasileiras, tipo, mula sem cabeça, Matinta Pereira, comadre de Fulozinha. É tudo bizarro, cara. Eu tenho medo, mano. Falar pra você, eu... Também. Dá um arrepio esse negócio, porque é umas paradas muito... É muito bizarro, sabe? Você tá andando na mata, assim, aí vem uma véia com um chicote de árvore bater em você, tá gritar maluco, com você, assim. Sai fora. Tá maluco, mano. Isso aí assusta criança pra caramba, velho. Mais do que essas lendas gringas. Pô. Com certeza. Qual o folclore gringo? Eu não sei se ele é tão rico quanto o do Brasil. Você conhece alguma lenda de folclore local gringo, assim? Assim, eu acho que o Pé Grande, talvez. Pé Grande, o Pé Grande é verdade, né? O Pé Grande acho que é mais um chupacabra tipo também. Né? Acho que se enquadraria. E o chupacabra
Que eu acho que ele é bem famoso, assim, nos States também, não é? Tipo, na Chupacabra. gringa no geral. Verdade. No México. É mesmo, Até né? no Brasil. Mas você vê, é meio raso, né? O folclore deles nesse sentido, né? Eu não conheço pra falar, mano, mas talvez. Talvez Comparado seja. com o Brasil, o Brasil tem lenda pra caramba. Tem o Neguinho do Pastoreio. Porra, que mais? É mesmo. Tem Boitatá. muita coisa. Nossa, tem coisa pra caramba, mano. Coisa pra caramba. Até o lobisomem. O lobisomem é famosão aqui também, pô. Tem lenda aqui do lobisomem. Cara, eu acho que o único que não me bota medo é o Boto Cor-de-Rosa. Tem alguma parada realmente bizarra dele, além de pegar a mulher? Ele é talarico, né? Não, isso aí é tranquilo, porque, tipo, se ele pegar a minha mulher, porra, ele tá tirando algo ruim da minha vida, porque se ele conseguiu pegar, é dele. Mas Leva. se ele usa magia, a mulher não... Boa. Aí agora entramos num tópico maneiro. Se é meio que magia, ele, tipo, é como se fosse um canto de uma sereia, aí o maluco tem que morrer. Entendeu? Mas a lenda Aí dele vai é isso pra dentro mesmo, dos mano. pneus e vai ser queimado. Ele é que... Não tem nada disso na lenda, né? Fala que ele vira um cara bonitão só. Ele vira um cara bonitão e Pode crer, então. as donzelas se sentiam atraídas por ele, pai, enfim. É isso. Se não for magia, pode levar isso aí, você só tirou um peso. Mas, pô, esse bagulho que tu falou entrou na minha mente. Pode ser magia, aí é foda. Doideira. Aí é terror puro. Mas, cara, o cara viu uma mula sem cabeça. Será que a mula sem cabeça ela tem um histórico de você... Quem vê ela, por exemplo, ser amaldiçoado, poder correr perigo, ela poderia te pisotear ou queimar você vivo, tipo isso? Cara, que eu me lembro, eu acho que não. Não sei, realmente. Acho que não. Mas é bizarro, pô. Imagina. Como será que mata a mula sem cabeça, hein? Boa pergunta. Tecnicamente ela já estaria morta, né? É foda. É complicado isso. Caramba, será que a mula sem cabeça... A mula sem cabeça é uma variante do motoqueiro fantasma, só que em um cavalo? Não, olha isso, cara. Se tacar uma água na cabeça, tipo, pegar um baldão d'água e jogar na cabeça dela, será que mata? Eu acho que não apaga não, hein, mano? Será? Eu acho que não. Ou, sei lá, tacar fogo de vez pra ver. Tipo, taca gasolina, se pegar fogo no corpo inteiro. Será que é só a cabeça ali que não pega fogo? Quer dizer, não queima? Ou... Enfim. Cara, doideira. Eu espero nunca cruzar com uma mula sem cabeça, não, cara. Bom, se a gente fosse os Winchesters, a gente acharia algum método de matar ela. Eu mas acho a gente que não é. o folclore brasileiro, nem os Winchester conseguiria tancar, eles vão morrer, mano. É mesmo, cara. Então tem bastante folclore, na real. Você me fez lembrar, pô. Os Winchester ali. Tem muita lenda, ali mano. é uma parada mais global, né? Que Verdade. Tem um pouco disso. Não, se bem que tem coisa local também, né? Tem bastante lenda local. O Endigo, essas paradas. Verdade, é bem local, né? O Endigo é folclore de lá, né, mano? Então, Verdade. o Endigo é assustador, viado. Tá maluco. Tem até um jogo disso aí chamando Till Down. Muito bom. Pode crer. Nunca joguei, mas recomendo. Bom, então vamos aí pro segundo relato da noite. Vamos lá. If you thought goldenly breaded McDonald's chicken couldn't get more golden, think Golder! Because new sweet and smoky special edition gold sauce is here. Made for your chicken favorites. At participating McDonald's for a limited time. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. E esse relato foi enviado pelo Daniel. Fala Luiz, Jack, meu nome é Daniel e eu moro no Paraná. E quero falar um pouco sobre o meu avô, quando ele era caseiro em um sítio. Era uma sexta-feira e o meu avô, um caçador experiente, decidiu sair para caçar na mata aqui no interior do Paraná. Ele levou consigo seus 2 cães de caça, mamute e urso. Enquanto caminhava pela mata, meu avô ouviu um barulho estranho. Parecia um som de galhos quebrando, mas era seco e mais frio. Ele se virou e viu um corpo seco, com a pele pendurada e olhos vazios.
Meu avô sabia que algo estava errado. Ele tentou chamar os cães, mas eles não responderam. Ele os procurou e os encontrou mortos, com os olhos congelados de medo. Corpo Seco começou a se mover, com passos lentos deliberados. O meu avô sabia que estava em perigo e começou a correr freneticamente. Ele correu o mais rápido que pôde, ouvindo o Corpo Seco arrastar-se atrás dele. Enquanto corria, o meu avô sentiu que o Corpo Seco estava se aproximando cada vez mais. Ele podia sentir o cheiro de morte e decomposição. Finalmente, o meu avô alcançou a beira da mata e viu a luz da casa do sítio ao longe. Ele correu até lá sem parar e se trancou dentro da casa. A minha avó perguntou o que havia acontecido e ele disse: "Olha pela janela." Mas quando ela olhou pela janela, não viu nada. O Corpo Seco, parado na porta da casa, parece que só o meu avô que via. O bicho estava olhando para ele com os olhos vazios. O meu avô sabia que o Corpo Seco não iria embora até que o tivesse encontrado. Ele se trancou em um quarto e esperou que o amanhecer chegasse. Mas, quando o amanhecer chegou, o meu avô descobriu que o Corpo Seco havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma mensagem escrita na porta da casa com letras secas e frias. "Eu voltarei, e você será o próximo." E apenas ele viu isso. A minha avó não viu o escrito na porta. Desde então, ele nunca mais foi caçar naquela mata. Antes da gente começar a falar sobre esse relato, eu só queria ler um trechinho bem curto aqui, tá? Pra vocês, pra todo mundo aqui, pra gente ficar ciente do que a gente tá falando, tá? Porque o bagulho é sinistro. Ó. Como se forma o corpo seco? A criatura. O corpo seco é um defunto amaldiçoado por ter cometido maldades em vida. A terra se recusa a devorar o corpo do corpo seco, expulsando-o como punição. O corpo seco é um ser tão asqueroso que nem mesmo a terra quer sua carne. O corpo seco é rejeitado por Deus e pelo diabo. A alma do corpo seco não consegue ir nem pro céu e nem pro inferno. Então, tipo assim, imagina o quão asqueroso é esse ser, sacou? O quão malvado ele foi em vida. Pois é. Tem uma série brasileira que chama... Acho que você já deve ter ouvido falar dessa série. Ela se chama Cidade Invisível. E ela fala sobre o folclore brasileiro. Nunca ouvi, não. Depois vê essa série, cara. Eu vi e ela é muito da hora, porque... Inclusive, o Jimmy do Matanza tá na série. Ele é o... Acho que ele é o... Não sei qual que é o bicho que ele é, mas ele é um javali gigante. Enfim. Cara, só comentando o bagulho aqui, eu acho que eu virei aquele velho que, tipo assim, você vem falar alguma coisa, sei lá, de série, filme, BBB, eu vomito a carteira de trabalho assim, ó. Porque eu não faço nada além disso ultimamente, caralho. Eu não vejo BBB não, pô, tá maluco essa série? Não, só joguei, tipo assim, vem falar de coisas assim de filme, cara, eu já tô desantenado faz tempo. Então, mas mano, se você tiver um tempo, quando você tiver um tempo, vê essa série com a sua mina, por exemplo. Cara, é uma série muito boa. Tentar. E aborda o folclore brasileiro de uma forma legal. E fala do corpo seco nessa série, né? Que... mas não é tipo Mutantes não, né? Não, a série novela. É boa. A série é boa. A série é muito boa. Inclusive, pode crer. Falam que o... A coquinha aqui, coquinha zero. Inclusive, falam, né, nessa série, exatamente isso. Que o corpo seco, ele morreu, ele era um caçador muito mau. Tipo o Indigo, né? Ele era um caçador muito mau e ele morreu. E aí, quando ele morreu, a alma dele não foi pro inferno, voltou, foi pro céu, voltou. A terra não queria comer a carne dele também. Ele ficou lá, podre, preso na terra. E aí ele fica, tipo, em cadáveres, tá ligado? Pode ser o cadáver original dele, ele pode possuir outros corpos. Só que aí ele é maldade pura, ele só quer matar os outros. Na série ele vai atrás dos personagens, né? Das entidades, né? Do folclore. Tenta, tipo, matar elas, tirando o poder deles, ou... Enfim, cara... E é bem isso mesmo. Enfim, voltando ao raciocínio. Assista essa série com a sua mina se você puder. Mas é basicamente o que você falou, mano. Corpo seco, rejeitado por todos os reinos, né? A terra quer ele. Ele é muito mal, era muito mal em vida. Por isso que aconteceu isso com ele, né? E tal. E é pura maldade, mano. É pura maldade. Tá maluco, cara. Mas assim, agora uma pergunta. O corpo seco, ele vai ser um cadáver, né? Tecnicamente. Pô, tem que ter medo dele? Porque,
querendo ou não, você dá uma porrada nele e desmonta, né? Um cadáver, um corpo podre. Então, é que na série lá, ele é um cadáver também e tal, mas ele é uma alma, né? Então, um espírito, ele pode possuir pessoas, sabe? Ele consegue possuir, é tipo um fantasma. É nada mais que um fantasma, uma alma que não consegue descansar. Né? E aí ele fica preso no cadáver lá dele e tal, mas eu acho que ele consegue sair. Se você destruir o cadáver dele, talvez, ele vai ficar vagando e pode possuir pessoas como qualquer fantasma pode fazer, eu imagino, né? Então o perigo mesmo é ele te possuir, né? Sei lá. Provavelmente, usar você pra fazer maldades, né? Porque aí ele tá num cadáver, beleza. O cadáver é todo putrefato e aí não consegue fazer nada, porque é todo limitado, né? Mas num corpo saudável ele conseguiria fazer merda, eu acho. É, faz sentido. Que doideira, mano. E esses relatos aí de folclore? Não foi combinado não, viu, pessoal? Isso aí foi aleatório, tá? Foi aleatório. E o corpo seco é realmente, né? Folclorizão também. Exatamente, é folclore brasileiro, cara. Ou é lendas urbanas? Não sei agora. Não, é folclore mesmo, é folclore. Tem até naquela série Cidade Invisível que eu falei que você assistir. Tem Corpo Seco, pode crer. Tem o Matinta Pereira, tem a Cuca. A Cuca é do folclore brasileiro, acredita? Doideira, mano. Saci, enfim, cara, é muito bom. E, bom, a pessoa aí, né, o vô do cara, viu o corpo seco e ainda ficou marcado. Eu vou voltar pra te buscar, hein? Que isso? Puxa, é mal, cara. O que você faria, hein, Jack? Igual muitas resoluções que eu dei pra você em outros episódios, eu me mudaria. Tomara que adiante, então, né, mudar. Que vai que ele vai atrás aqui. Acho um que espírito, né? Sei lá, né? Aí tá de sacanagem. Obrigado. Agora vamos pro terceiro relato aqui do episódio. Olá, meu nome é Ellen. Sou de uma cidade do interior de São Paulo e trabalho como cuidadora de idosos, uma profissão que me coloca em contato com a fragilidade da existência. Mas ninguém me preparou para os momentos que acompanham aqueles que estão à beira da morte. Há um momento em que os olhos deles começam a ver além do que é permitido a nós. E é aí que as coisas mais assustadoras acontecem. Fui contratada para cuidar do Sr. D., um idoso já debilitado que vivia sozinho em um apartamento antigo no centro da cidade. Desde o primeiro dia, algo me incomodava ali. O prédio era sombrio, com corredores estreitos e silenciosos demais, mesmo sendo localizado na região do centro mais movimentada da cidade. Porém, o pior acontecia dentro do apartamento. Assim que eu entrava, senti um peso nos ombros, um cansaço esmagador, como se algo invisível se agarrasse a mim, drenando minha energia. Não era apenas exaustão pelo trabalho, era diferente, sufocante. Eu não fui a única a sentir isso. Outras cuidadoras também se queixavam da mesma coisa. Mas os barulhos eram os piores. Quando a noite caía, eu ouvia coisas que simplesmente não deveriam estar acontecendo. Um rangido lento que vinha da porta do quarto, mesmo que ninguém a tivesse tocado. Sussurros serpenteavam pelo ar, próximos demais ao meu ouvido. Ei, aqui. Meu sangue gelava. Eu virava a cabeça depressa, mas não havia nada. E então vieram os gritos. Eram altos, ásperos, desesperados, como se alguém estivesse agonizando ao meu lado. Pensava ser o Sr. D., mas quando eu olhava para ele estava dormindo profundamente, ou apenas quieto, olhando para o teto. Vi vultos no escuro, sombra se movendo pelo corredor quando eu sabia que eu estava sozinha, pois Sr. D. já era debilitado para andar sozinho sem minha ajuda. Sons de móveis se arrastando, passos como se alguém estivesse correndo, barulho de algo sendo martelado. Esses sons vinham por volta das 2 horas da madrugada. Ele vinha do andar de cima que, pasme, não morava ninguém. Até porque a senhora que morava lá havia falecido há pouquíssimos meses no hospital. Mas o que me deixava mais inquieta eram os relatos do próprio Sr. D. Certo dia, enquanto eu trocava sua roupa de cama, ele me olhou com os olhos arregalados e perguntou: "Quem é aquele homem de chapéu preto ali no canto do quarto?" Eu congelei. Olhei para onde ele apontava, mas não havia ninguém. Fora outras vezes em que ele sempre apontava para lugares que estavam vazios. Porém, ele afirmava ter visto ou estar vendo alguém ou alguma coisa.
O tempo passou e o Sr. D também se foi. Não demorou muito para que eu começasse a cuidar de outro paciente, o Sr. W. Meu xodozinho, após sua partida, continuo cuidando de sua amada esposa, com quem foi casado por 70 anos. Sr. W foi um homem que viveu até os 99 anos. Sua saúde estava frágil e, nos últimos meses de sua vida, seu corpo parecia ter desistido antes da mente. Ele raramente falava. Seus olhos passavam longos períodos fechados. Sua respiração era pesada, seu corpo imóvel. Mas, às vezes, ele despertava. E quando isso acontecia, ele via coisas. Milton. Ele murmurava com dificuldade, a voz fraca e entrecortada. Seus olhos vagavam pelo quarto, como se seguissem alguém invisível. Milton era seu sobrinho, morto há décadas. Eu tentava acalmá-lo, dizia que estava tudo bem, mas ele ficava inquieto. Seu olhar começava a correr pelo quarto, fixando-se em cantos vazios. Certo dia, ele me questionou. Quem são eles? Ele perguntou com muito esforço, os lábios secos tremendo. Quem, Sr. W? Eu questionei. Ele ergueu um dos dedos trêmulos e apontou para o meu lado. Um arrepio me percorreu o corpo. Nesse momento, apenas olhei para o lado e tentei acalmá-lo novamente, dizendo que estava tudo bem e que quem ele via não iria lhe fazer mal. Bom, eu imagino que não, né? Sr. W, às vezes, gritava por sua mãe, por parentes que já haviam partido há muito tempo. O desespero em sua voz era real. Outras vezes ele ficava calmo, como se estivesse conversando tranquilamente, dentro de suas limitações, com alguém. Quando os dias do Sr. W chegaram ao fim, ele já não falava mais. O corpo frágil repousava na cama da clínica de cuidados paliativos e sua respiração era cada vez mais espaçada. Eu estava ao seu lado. Dessa vez, não houve gritos, não houve súplicas. Ele já não reagia ao toque, já não abria os olhos, mas eu sabia que ele ainda estava ali. O tempo parecia ter parado. O quarto estava silencioso e eu observava sua respiração ficando cada vez mais lenta. Até que o aparelho apitou e, ao ouvir aquele som, ele se foi. O ar não ficou pesado, não houve frio repentino. Apenas uma leveza, uma paz quase palpável. Eu não senti medo. Já acompanhei muitas partidas por conta do meu trabalho. Já testemunhei momentos de desespero, de dor, de medo. Esse é o meu relato. Mesmo não sendo algo aterrorizante, essas experiências são muito impactantes quando vivenciadas de perto. É presenciar o outro lado agindo no fim da vida de uma pessoa. Ser cuidadora de idosos é estar presente nos momentos mais delicados da vida de alguém. Os idosos passam a vida inteira construindo memórias, acumulando histórias, criando laços. Mas quando a velhice chega, quando o corpo fraqueja e a mente se apaga, eles ficam presos em dois mundos. Eles já não pertencem totalmente a esse. E é por isso que começam a ver o outro lado. Quem já partiu vem buscá-los. Às vezes, são rostos familiares cheios de amor. Outras vezes, são sombras espreitando. Um dia, todos nós teremos que enfrentar o momento em que olharemos para o canto do quarto e veremos quem está nos esperando. Caraca, esse aqui foi profundo, hein, Luiz? Esse relato aí foi, sei lá, foi pesado, hein? Cara, eu achei muito profundo e, como você falou, pesado também. E tem aquela parada do... Ela disse aqui que não é tão aterrorizante, mas é tudo uma questão de perspectiva e tentar se colocar no lugar. Assim como, pra mim, lendas, folclores, na verdade, é uma coisa meio banalizada, mas que se você conseguir se colocar no lugar de alguém que mora num lugar mais de mata fechada e tal, você começa a ficar com mais medo.
se você se colocar no lugar dela ali, tentar se colocar pelo menos, tu vai ver que é uma parada aterrorizante, meu irmão. Tu vê mais de uma pessoa, né? Assim, na velhice, já perto do fim da vida, ver coisas sobrenaturais. Realmente o que ela falou ali faz sentido. É como se chega num ponto do fim da vida ali, que já sabe que vai partir em algum momento, sabe? Que é questão de pouco tempo. Parece que a pessoa começa a realmente ter a visão dos dois mundos e ela não pertence mais totalmente a esse, como ela disse. Aí a pessoa começa a vislumbrar, sei lá, o outro plano misturado com o plano que a gente tá, né? E aí pode ficar meio maluco, né? Sim. E fora que, sem contar que deve ser difícil, assim, se você faz amizade com alguns idosos. Igual ela falou que tinha um carinho especial pelo Sr. W ali. Pô, cara, deve ser difícil, né? Na hora que parte, assim. Cara. É igual o relato que eu contei no meu podcast sobre o hospital e gente falecendo, velhinho falecendo, né? É triste, só que ao mesmo tempo eu acho que é um pouco acalentador, né? Porque eu acho que talvez a velhice ela é sofrida, mano. Então, talvez pros idosos, né? Quando você falece de uma forma pacífica e natural, de boa, eu acho que é até um alívio pra eles, é tipo um descanso. Então, é o que eu sempre falo, mano, a morte ela é muito... Ela é tipo, tem dois lados, né? Tem um lado da morte trágica, que não deveria ocorrer, que é natural, né? E a morte natural, que tem que acontecer e é bom quando acontece. Quando você chega lá no fim da sua vida e só morre, assim, sabe? Sem desespero. A máquina para de funcionar. É natural. Então eu acho que isso é bom e é saudável. Entendeu? Mas aí fica aquele sentimento de tristeza, né? E aí, pô, a pessoa foi embora, morreu, mas ao mesmo tempo você fala, pô, ela devia estar sofrendo muito já, devia estar, tipo, bem desconfortável vendo essas coisas, né? E, enfim, ansiosa, tipo, quando é que eu vou? Como é que vai ser? É porque, enfim, é uma parada meio pesada mesmo, meio profunda. E, mano, e é igual ela falou, o corpo do cara já começou a aparecer antes da mente. Então, porra, é uma merda você se imaginar. Sei lá, imagina agora que você sofra um acidente e não consegue mais viver. Assim, fazer as suas coisas do dia a dia, sacou? É quase a mesma coisa, cara. O cara não vive mais, ele sobrevive. E vive preso, né? Sobreviver apenas, não é algo assim que você mesmo vai querer. Então, querendo ou não, né, acaba sendo meio libertador. Exato, cara. De certo Porque hoje, modo, por exemplo, a gente consegue andar, a gente consegue sair pra fora, pra rua, trabalhar, pegar, enfim, fazer um monte de coisa que talvez um idoso não consiga. Imagina, um idoso que por algum motivo não consegue andar mais, ou até consegue, mas é muito limitado, e aí fica o dia inteiro dentro de um cômodo, sabe? Aí é uma tortura, cara. E sempre depende de outra pessoa. Assim, eu sei que, claro, né, não tô dizendo aqui que a morte é libertador pra todo mundo. Tipo, alguém sofreu um acidente e, enfim, né? Não é esse tipo de coisa que eu tô querendo dizer. Mas, assim, se você for ver por relatos mesmo, eu conheço alguns idosos que sempre falam assim, alguns aqui são debilitados, e aí fala, pô, cara, agora eu dependo de outras pessoas, a vida é uma merda, não sei o que, fica reclamando assim. Dá pra ver a tristeza, assim, na voz do cara. Agora, ele viveu toda uma vida e agora tá aqui, ó, como se fosse uma criancinha novamente, dependendo de outras pessoas. Isso é horrível, cara. Pra fazer tudo. Eu falo por mim, eu numa situação dessa, eu ia todo dia rezar pra ir embora, cara. Não quero ficar assim. Ou melhora de uma vez, ou de um jeito de melhorar, ou tento fazer alguma coisa, falo com filhos, se tiver filhos, ó, tira daqui, me manda pra um lugar melhor, sei lá, uma fazenda, um lugar onde ele possa passar os últimos dias bem, sabe? Livre, se sentindo livre, entre aspas, né? Ou me leve embora, cara. Eu prefiro descobrir o que tem do outro lado já de uma vez. Já vivi tudo que tinha que viver. É um assunto meio pesado, exato, né, cara? É meio pesado, mas, enfim, não é porque é pesado que talvez seja, sei lá, errado. Não, acho que não. São pontos de vistas, né? Então, eu acho que a morte pra gente que é ocidental ela é muito, como que fala? Tem uma linha tênue, né? Tipo, entre ser uma coisa ruim e uma coisa, tipo, só triste, né? O pessoal às vezes só vê ali o lado, tipo, perdi alguém e tal. Só que, cara,
você foi programado pra isso acontecer, entendeu? E se isso acontece, por algum motivo, eu assim, se isso acontece, se você foi programado pra morrer, né, pra falecer, é porque tem alguma coisa depois, cara. Tem uma frase muito bonita que é o seguinte: se a vida não é infinita, por que a morte seria infinita? Se a vida não é infinita, por que a morte seria? Entendeu? Então não faz sentido. Eu não consigo ver lógica em você viver uma vida, 90, 80 anos, morrer e puf, acabou. Não, cara. Cara, é que também, agora a gente já tá indo pra um lado mais filosófico, mas eu penso assim, quando você dorme e não tá sonhando, o que é a vida? O que é, o que você lembra? Como é a sua existência? Nada. Como era antes de você nascer, antes de você ter consciência? O que era a vida? Tem gente que lembra, cara. Nada. Tem gente que lembra. Não, assim, antes de você nascer, meu irmão. Tá, antes de você nascer. Eu nascer? Eu, Luiz? O que você tem em mente? Eu não lembro de sentia nada. dor, alguma coisa? Nada. É só um vazio, né? É só, sei lá, um vazio. Eu acredito, assim, como eu sou um cara mais cético, eu levo isso comigo. Mano, eu acho que quando eu morrer, acabou. Só que tem um lado, e eu acredito nisso, sacou? Eu não tenho muito essa parada de pós-vida. É aquela parada de tudo se transforma. Meu corpo vai virar outra parada, mas beleza. Vai virar adubo aí, petróleo. Mas, pô, eu sempre gosto de lembrar da morte. Porque, cara, o fato da vida ter um prazo é muito bom, cara. Porque imagina se a gente fosse infinito, igual tu tava falando aí. A vida não é infinita, porque a morte seria. Mas o fato da vida não ser é onde você pode contemplar as pessoas. E querendo ou não, cara, sentir saudade acaba sendo uma bênção. Sim, mano. verdade. Sei lá. É verdade. É um sentimento gostoso, sacou? Se a pessoa fosse pra sempre, você não ia poder sentir isso, sabe? Ter aquela parada de apreciar o que foi a existência de alguém. Você nunca faria isso, dificilmente. Tanto que muitas pessoas vivem sem pensar nisso, né? No fim da vida. E acaba se prendendo a coisas supérfluas. Tipo assim, pô, mano, eu não vou com essa roupa aqui não, porque ontem eu usei essa roupa aqui lá em tal lugar, né? Eles vão ver que eu tô usando a mesma roupa. Isso aí isso é de momento. Memento mori. Então, memento mori, tu vai morrer. Memento mori. Isso aí é coisa de momento, mano. É fase. Eu tô na fase da vida agora, acho que eu cheguei na crise da meia-idade, né? De começar a pensar mais no, tipo, e agora? Ó, eu tô ficando velho. Daqui a pouco eu vou fazer, sei lá, não vou falar a idade não, daqui a pouco eu vou ficar velho, né? Não tenho mais 20 anos. Entendeu? Não tem mais 20 anos, então daqui a pouco eu vou ficar velho. E aí? E agora, tipo, e aí? Meu PCzão aqui. Pá, beleza, tem um PCzão. Meu carro, tal, não sei o quê. Só que, e aí, cara? Se eu ficar se um dia eu não puder usar o PC, eu não puder dirigir, o que eu vou ter? Então, chega uma hora da vida, todo mundo passa por isso. Que aí você começa a pensar um pouco mais em cuidar do teu lado espiritual, do teu lado filosófico, assim, né? Só cuidar pra não ficar louco, né? Porque tem gente que bitola muito e fica maluco. Então tem que pensar nas coisas um pouco mais, assim, mais aberto. Por isso que eu falo, eu acho, né, que tipo assim, tu chega na... Mano, eu cheguei a uma conclusão recentemente que eu tenho certeza absoluta que existe algo depois da morte. Eu tenho certeza, tá ligado? Não sei o que é. Não dá pra saber como que é. Não sei se é o cristianismo, se é o pessoal da Umbanda, não sei se é o pessoal, sei lá, do espiritismo. Não sei o que é, mas tem alguma coisa. Entendeu? Tem alguma coisa, porque... mano, dá pra sentir. Você consegue... Chega uma hora que você sente essas paradas. Você só sente, mano. Entendeu? Então, se tem alguma coisa, cara... Então, tipo assim, o seu ser, né? Porque você tem uma consciência, alma, né? Você tem essa parada que é você. E essa parada que é você, mano, eu acho que ela não acaba. Não tem como ser finito isso. Não dá. Entendeu? O seu corpo agora a mente, não tem como. Então, se tem alguma coisa lá de lá, talvez você tenha que cuidar dessa tua mente de alguma forma, talvez só pensando, filosofando, né? Pra você poder, né? Enfim, desfrutar. Agora, como é depois, não sei, só vou saber quando morrer. E, cara, continuando aqui, segura essa linha aí. Se eu perguntar, mano, o que eu ia falar é sobre isso aí, sobre esse seu raciocínio, tá? Do pós-morte. Porque, tipo assim, eu sou um cara meio cético, mas eu, sei lá, me considero talvez agnóstico. Um cara que não tem certeza de nada, não duvida de nada, tudo pode ser, sabe? Sei lá, eu não sou...
Cara, eu não acredito que os humanos tenham sabedoria o suficiente pra ditar o que tem ou não. Exatamente. Enfim, mas agora falando sobre ainda o Memento Mori, cara, apenas uma dica aí pra vocês, cara. Eu não sei se vocês já viram relatos de idosos perto do fim da vida. Assim, um dia eu parei pra ver. Pesado. Acho que eu vi até um livro, coisa assim. E depois eu vi um vídeo, mano. Eu comecei a pesquisar. Eu fui ver o que a galera falava. Mano, dicas que você daria pra você mesmo do passado. Mano, a maioria é sobre, tipo assim, cara, leve a vida mais leve. De forma mais leve. Isso. Não se importe tanto com as coisas. Seja mais feliz. Trate bem quem você ama. Exatamente, cara. E, pô, tu tá aqui, sei lá, com a tua mulher. Às vezes, tu fica brigando à toa. Desnecessariamente. Por coisa besta. Bagulho de... Exatamente. Por coisa besta. Sendo que amanhã, Deus o livre, eu só tô falando mesmo. Ela pode atravessar a rua e morrer. Exatamente. Sacou? Ou você. Exato. É isso aí, cara. Você tem que viver a vida mais leve e se importar com as pessoas. Entendeu? Exatamente. E é isso. E agora, sobre essa questão do pós-vida aí, mano, eu fico pensando no seguinte. Já parou pra perceber que muitas pessoas, neurocientistas, sei lá, eu já tinha ouvido falar que você meio que consegue observar a tua voz, a sua, entre aspas, consciência, o que seria a voz sabotadora, você consegue. É como se a vozinha que fala na tua cabeça, mano, ela não é você, de fato. Sacou? Você consegue meio que flutuar por fora da sua própria... Como se você fosse uma consciência maior. E aí eu fico pensando, o que é o meu cérebro, então? Quem sou eu, de fato, ali? Será que essa consciência maior seria a alma, essa outra parada? Cara, eu não vou estender muito aqui, né, mas tem uma série que fala disso aí. Tu tem que assistir também. Ela se chama O Bom Lugar. Não sei se você assistiu. Eu não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler, mas é tipo assim... É que eu não posso falar, porque se eu falar, eu vou dar spoiler, cara. Tá. Tem mais pessoas. Eu ia falar que eu não me importo, eu te falo no off. Tá? Mas... Fechou. Mas ela fala justamente disso, né? Essa consciência, né? Essa voz da consciência, a intuição que você tem, o que ela é. Entendeu? É muito louco. Então, se você tá curioso, assista a série O Bom Lugar. Porque ela fala disso, né? De você morre, você vai pro céu, pro inferno, bom lugar, o mau lugar. E ela é bem engraçada a série. Não é nada, tipo, filosófico ou nada pesado. Ela é uma série descontraidaça. Muito descontraída, quase comédia. Só que ela, no final, ela aborda... Ela vira assim, do nada. E aí você fala, caraca... Depois eu vou te falar aqui no off o que é. Tá. Aí só finalizando agora aqui, eu imagino assim, já pensou se o seu cérebro... Ele é como se fosse essa vozinha ali, e o que observa essa consciência ali seria o que de fato é a verdadeira consciência de fato. A alma, o que é o ser de luz, sei lá, alguma coisa assim. Loucura, né? Cara. A gente só vai saber quando a gente morrer, né? E eu espero muito que tenha alguma coisa diferente do outro lado lá. Vou deixar registrado aqui. Eu sempre quis falar isso no podcast. Cara... Vamos deixar uma palavra-chave, tá? Quando eu morrer... Quem morrer primeiro aqui, vamos deixar uma palavra-chave. A minha vai ser mostarda com mel. E pra quê? Você vai nesse... Sei lá, cara. Enfim, em qualquer pessoa que diz que consegue falar com mortos e pergunta qual que é a palavra-chave lá do Jack. Pô, boa. Tá ligado? Se falar mostarda com mel, boa, eu mesmo. Boa. O bagulho existe algo além mesmo dali. Entendeu? Qual que é a sua? Ticaracatica. Ticaracatica, toma. É isso. É uma boa teoria, isso é um bom teste. Dá pra fazer. E é isso. Eu não vou esquecer, mano. Eu não vou esquecer. Bom, pessoal, vamos então pro quarto relato da noite. Bom, o relato de número 4 foi enviado pelo Lucas. Fala, pessoal do Contos Noturnos, tudo bem? Desde que comecei a ouvir o podcast, eu fico arrepiado com as histórias que vocês contam. Eu nunca achei um dia que teria algo para escrever para vocês. Mas o que aconteceu comigo aqui em Três Corações nunca saiu da minha cabeça. Eu decidi compartilhar porque sei que vocês levam essa coisa a sério. Isso aconteceu comigo em 2014, quando eu tinha 17 anos. A minha família tem uma chácara nos arredores de Três Corações, um lugar bem afastado da cidade.
cercado de mato e poucas casas. Sempre passávamos os fins de semana por lá. E naquela noite, eu e meu avô estávamos sentados na varanda, conversando enquanto ele tomava um café e eu mexia no celular. De repente, ouvimos um barulho estranho vindo da estrada de terra que passava em frente à chácara. Era um som de passos pesados, acompanhado por algo que parecia um rosnado baixo. Meu avô parou de falar na hora e ficou pálido. Eu brinquei: "Ué, vô, não vai dizer que é o lobisomem, né?" Mas ele não riu. Ele apenas fez um sinal para que eu ficasse quieto. O som foi se aproximando. O vento trouxe um cheiro forte, um fedor de cachorro molhado misturado com carniça. Meu avô sussurrou: "Entra pra dentro agora." Eu gelei. Nunca tinha visto ele tão sério. Antes que eu pudesse me mexer, vimos algo cruzar a estrada, iluminado pela luz fraca do poste. Era grande, maior do que qualquer cachorro ou lobo. Tinha o corpo coberto de pelos escuros e os olhos brilhavam de um jeito que não era normal. E o mais assustador era que ele andava sobre duas pernas. Eu quis correr, mas as minhas pernas não respondiam. Meu avô puxou meu braço e nos trancamos dentro da casa. Ele pegou a espingarda que ficava na porta e rezou baixinho enquanto isso. Lá fora, ouvimos aquele ser rondando a casa. As tábuas do alpendre rangiam sob o peso dele. O cheiro ruim parecia tomar o ar. Até que depois de alguns minutos, que pareceram horas, os passos começaram a se afastar e o silêncio voltou. Quando o sol nasceu, meu avô me levou para fora. No chão de terra haviam pegadas enormes com marcas de garras profundas. "Você não acredita em lobisomem, né?" ele disse. Eu não respondi, porque depois daquela noite eu não tinha mais certeza de nada. Eu sei que parece loucura, mas eu vi, eu senti. E até hoje, toda vez que eu vou na chácara, eu tenho a sensação de que estou sendo observado. Obrigado por lerem a minha história. Continue com o podcast. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, "I'm casual but cool." Sparkly sneakers that say, "It's my classroom, you're just learning in it." And preppy polos that say, "I'm the teacher's pet," even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. How do you top your love for your cat? With a cascade of decadent savory gravy over a mouth-watering mousse pâté. Fancy Feast Gems. 2 gourmet pâtés in one convenient pack. Simply peel and plate to reveal a pyramid shape that makes eating delightful and pamper her with an experience as extraordinary as she is. Turn the everyday into the extraordinary with Fancy Feast Gems. Cara, lobisomem é um bagulho que tem em todo lugar, né, cara? Relato, conto, lendas. E é assim, eu acho assustador, cara. Na moral mesmo. Eu não tenho... É mais aquele bagulho do... Se você estiver numa mata fechada e tal... É assim, eu acho que esse pra mim é o mais assustador de todos, cara. Na moral mesmo. Cara, o que me faz deixar doido aqui é que parece que o vô sabia o que tava rolando, né? Você vê... eu acho que o avô... Será que já viu essa parada lá? Mano, em Minas tem essas coisas. Porque, ó, eu tô falando sério, eu morei em Três Corações. Sério? Morei em Três Corações. A minha irmã nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu nasci na Paraíba, né? Só que nasci com 1 ano, já fui pra Minas. Meu pai morou a vida inteira lá em Três Corações. Então eu morava lá e tal. O bairro era São Conrado e Santo Afonso, que eu morei já nos 2 bairros de lá. Então, são lugares, não são... Tem muito mato e tal, mas ainda assim é centro, né? Então é urbanização. Tem os lados mais afastados, as chácaras e tal, porque lá em Três Corações, pra ter uma ideia, cara, é do tamanho de Santo André, Jack. daqui em São Paulo. É muito pequena a cidade, né? A terra do Pelé. Então lá tem muita lenda dessas paradas. Lobisomem... a terra do Pelé folclore. E do café, né? Do café, exatamente.
E é muito pacata a cidade, então essas lendas elas correm soltas por lá, né? Mas eu era muito moleque, então né, meio que nunca me interessei. Exatamente. Eu fiquei até os 12 anos em Minas. Cheguei aí, vim pra São Paulo e tal, perdi o sotaque mineiro, porque eu tinha um sotaque bem puxado. Uai. Fala bastante uai, fala bastante. Trem não é muito de Minas. Trem não, é mais troço. Né? Tem uma expressão lá em Minas que eles falam. Aqui é como se fosse. Sabe que a gente tem o Eita-preula aqui, tem gente que fala Eita-poxa, sabe? Tem essa parada. Lá em Minas eles falam o largo. O largo, sou. Oxi. O largo, sou. Eles falam assim. Ai, Azé. Era legal. Enfim, essa parada do lobisomem, eu fico pensando, porque tem tanta lenda de lobisomem, mano. Tem o lobisomem americano, que das lendas deles lá. Tem o do Brasil. O do Brasil fala que ele tem que correr em 7 cemitérios, né? E pegar, não sei o que, 7 porções de sal, uma parada assim, né? Tem essa variação da lenda, até o pôr do sol, senão ele não consegue voltar à forma humana. Eu acho que é isso. Aí tem as variações de tem que pegar bebê e tal, né? E, enfim, doideira. Mas a lenda do lobisomem, eu acho que ela foi muito deturpada ao longo dos anos. Tem muita variação. Teen Wolf pra lá, Crepúsculo pra cá. Aí não. Sabe? O lobisomem raiz mesmo é o lobisomem brasileiro, mano. Sabe? O 7º filho que nasceu de 6... são 6 filhas mulher e o 7º filho vai ser lobisomem. Sabe? Esse pra mim é o lobisomem. Cara, tanto que eu nem sei qual que, tipo, as teorias pra virar um lobisomem mais. Então, sei, tem essa, né? Tem, ou pra você mim era ser mordido. Você pode ser mordido, né? Que é o padrãozão que o Hollywood usa. Aí acho que tem o de feitiço, você consegue virar por meio de feitiço, né? Xamã, essas paradas. E tem o classicão, né? Que se você tem 6 filhas mulheres e você tiver um 7º filho e ele for homem, esse sim será um lobisomem. Entendeu? O 7º filho de 6 mulheres vai ser lobisomem. E eu conheço essas 3 formas. Se tiver outras formas aí, pessoal, ou se estiver falando groselha aqui, deixa nos comentários, por favor, porque eu confesso que eu não lembro de cabeça todos os requisitos pra você ser um lobinho, tá? Não é lobinho do Teen Wolf, não, tá? Aquela palhaçada, pelo amor de Deus. Mas aqui, tirando o lobo-guará, basicamente não tem lobo no Brasil, tem? Cara, não tem lobo no Brasil, exatamente. Tirando o Guará, não tem lobo no Brasil. Caraca, mané. Porra, imagina tu escutar o uivado de lobo sabendo disso agora. Você cara, aí, eu confesso que eu não consigo distinguir um uivado de cachorro ou de lobo, cara. Pô, pior que tem isso, né? Cachorro uiva também igualzinho, mas, eu não consigo distinguir, eu não tenho esse ouvido, não, pra fazer isso. Cara, mas sei lá, eu acho que deve ter uma diferença muito boa, tipo, deve ser mais potente, não? Depois eu vou pesquisar. Mais forte, vou ouvir os 2 uivados. Mas não tem lobo no Brasil, a não ser o lobo-guará. Porque eu não sei se ele é um lobo. Acho que ele é um cachorro. Não sei se ele é uma espécie de lobo. Isso aí já começa a ficar mais esquisito, hein? Exato. Se você começar a ouvir uns uivados aí, pô, tem chance de ser cachorro? Tem, mano. Mas dependendo do tipo do uivado, tá muito forte, tá muito potente. É que eu não vou falar que não tem lobo no Brasil, porque vai que... Por exemplo, tem um monte de espécie que não é nativo do Brasil, que tem aqui, né? Que o pessoal traz pra cá. Pode crer. Às vezes um lobo foi trazido pra cá em algum momento, não sei. Então, eu só dei um Google aqui mesmo e pesquisei se tem lobo no Brasil, né? Eu sabia que tinha alguma espécie. Aí não sabia que era só o lobo-guará, que basicamente falou aqui, ó. Sim, existe o lobo-guará no Brasil, principalmente no Cerrado. É o maior canídeo da América do Sul. Maluquice, porque você viu o filme novo do lobisomem que saiu? Saiu um filme recente sobre o lobisomem. Adivinha a resposta? Não viu. Não vi. E nesse filme eu vou falar porque é um filme assim que não fez tanto sucesso. Mas basicamente o lobisomem em si, ele é só um cara doente, né? Mordido por um lobo, pegou uma doença e acabou ficando animalesco, sabe? Então pode ser isso, né? Já pensou? A lenda do lobisomem, na verdade, é isso? Alguém que tem um vírus que passa do lobo pro humano e aí você fica ali animalesco, mas, pô, você não tem super poder, você não tem super força, regeneração, igual Hollywood fez que o lobisomem tem, sabe? Eu consigo ver no escuro, correr rápido, não sei o que, sobrenatural. Não, é só uma doença mesmo, enfim. Você fica só com raiva, digamos assim. Pode crer. E, mano, outra coisa que eu queria falar. Histórias de lobisomem é um bagulho bem antigo, assim como vampiros, correto? Eu fico pensando,
Será que... Porque eu já fiz isso, de sacanagem, quando eu fui pra uma chácara. Eu fico pensando, mano, quantas pessoas lá atrás não aproveitou a lua cheia pra ficar uivando com a maior potência que ele poderia, só pra começar os burbúrios e as lendas se aumentavam, tá ligado? Aí toda vez que tinha lua cheia, o desgraçado uivava. Aí aquele lugar ali tem lobisomem, mano. Exato, tem até... Lá, Itapecerica da Serra ali, mano, ali é... Pô, só lobisomem, mano. Pô, mano, aí o bagulho ali fica lua cheia, só eles começam a escutar os uivados. É uns bagulho assim. É, mano, lobisomem pode ser uma desculpa que algum serial killer inventou pra matar as pessoas e botou a culpa no lobisomem. Não, calma né? aí. Calma aí, eu Pode não ser, tava nessa linha, não, cara. Não, pode ser. Tem até um lobisomem. Tem um. Acho que eles falam daquela. Um lobisomem francês, que era um cara só que falava que virava lobisomem, mas ele só usava como desculpa pra matar as pessoas, sabe? Então, sei lá, cara. Não, pode ser isso também, só que foi de 0 a 100 muito rápido. Foi de 0 a 100. Que isso, cara. Mas, mano, doideira. Lobisomem eu acho um pouco difícil de acreditar, tá? Eu também. Tipo, pé grande, não me desce pé grande, lobisomem, essas paradas. A não ser que seja uma espécie de animal que a gente não conhece. Porque pode ser. Difícil, né? Pode ser uma espécie que a gente não tem conhecimento ainda, né? Enfim, às vezes é isso. Não sei se... Sei lá, cara. É que eu sou cético pra algumas coisas, né? Essas paradas muito bizarras, assim, a pessoa ter uma metamorfose, virar um lobo, crescer pelo e tal. Pra mim é meio bizarro, mexe com DNA, sabe? Você vai mudar o DNA da pessoa, mudar, sabe? Pior que isso aí é meio revista loucura, em quadrinho, né? mano, sabe? Não faz sentido. Não é uma parada sobrenatural no sentido de, pô, fantasma, né? Alguma coisa pré-bíblica, demônio, sabe? Então... Mas aí você também pode ir pro lado mais da feitiçaria, sacou? Porque, querendo ou não, aí já é um bagulho mais sobrenatural, porque, sei lá, é um feiticeiro da vida. Tô falando de feitiçaria mesmo, bagulho macabro, pô. São Cipriano e isso, caramba. Será que talvez não tenha como? Igual, por exemplo, tem na Bíblia, eu acho que coisas assim, né? Pô. Mais leve. Tipo, sei lá, transformar o cajado em cobra, uns bagulho assim. É aí que a Bíblia, os egípcios faziam uns bagulhos. É que você não pode ler no pé da letra, né? Você não pode ler tô ligado, no pé da letra. Mas... Só tentei dar um exemplo aí. Pode ser também, cara. Pode ser também. É que nem eles falam, por exemplo... acho que eu esqueci o livro. Não lembro do livro da Bíblia que é, porque eu não leio muito. Mas fala da besta do Apocalipse, né? Que ela viria do mar e não sei o quê... E se você for ver, a besta do Apocalipse nada mais era que os romanos, sabe? Então a Bíblia usava de metáforas, hipérboles, né? Usava de hipérboles e metáforas para poder passar a mensagem. Então, às vezes a besta em questão seria uma pessoa, um reino que vai destruir tudo, sabe? Tem esse sentido aí também, que tem que ver direitinho e com cuidado. Eu assisto muito... Esse é o nome do cara. Ele e o Sacani trocam muita ideia. Ele é um pastor... Não é pastor. Crer. Ele é um estudioso da Bíblia. Ele é cristão e tal. Só que ele desmistifica um pouco. Tipo, pô, a Bíblia, ela é muito... Ela é muito... como que fala? Ilustrada nesse sentido. Então tem muita hipérbole. Tem muita linguagem, figura de linguagem, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas faz sentido, cara. Até porque tem muito então, feitiço espalhado por aí, né? Tem aquela parada das clavículas de Salomão, né? Na real, eu só tentei buscar, tipo, uma passagem que citava feiticeiros. Que citavam, eu acho que nessa... entendi. Transformar o mar em sangue e tal, né? Tipo, o mar vermelho virou sangue e o cara abriu o mar vermelho. Eu acho que é a parte em que eu não sei quem que era, que o cara começou a fazer magia, eu não sei se era José, né? E enfim, ele começou a fazer magia e Deus foi lá e ajudou ele com essa parada de reverter a magia de volta. Entendi. Tá ligado? Aí realmente não sei como que eles estudam essa parte na Bíblia, não sei como que eles interpretam. Porque realmente tinham ali os feiticeiros da época, né? Da época lá da Bíblia, né? Que cultuavam outros deuses, né? Tipo, eu não vou saber, mas tinha ali os Baal, tinha os egípcios, né? Que cultuavam os deuses egípcios lá e faziam magia também, mas enfim, às vezes aquela magia nem era magia, era só ciência naquela época, né? Sei lá. Sim. Química, né? Alquimia. Talvez poderia ser. Os alquimistas eram muito estudiosos nessa parte, né? Mas enfim, eu não domino muito essa área aí, eu só escuto um pouco.
Tem muita coisa que antigamente, que hoje em dia é normal, que pros caras descobrirem ali na hora é magia, né? Exatamente. Pô, se eu chegasse lá com a minha latinha de cerveja e abrisse assim, ó, porra, magia! Entendeu? Chegar com o meu isqueiro, fazer fogo na mão aqui. Exatamente. Pô. Como daqui a alguns anos, por exemplo, daqui a alguns milhares de anos, uma coisa que é bizarra pra nós aqui, tipo viagem no tempo, pra eles pode ser teletransporte. Não, isso aqui é suave, pô. Então, vou ali no posto, no ponto de ônibus, tem a opção teletransporte ali, vou lá pro Diadema, aperto o botãozinho. Joaninho, se desfragmenta aí e vai pro SUS. Aí ele se desfragmenta. É isso, cara. Então, às vezes pode ser só... magia é a ciência que a gente não conhece, né? Então, vai saber. É o que pode ser. Pode ser o lobisomem, pode ser uma espécie que a gente não conhece. Uma coisa que a gente não conhece ainda e é o nome de lobisomem, mas não é. Entendeu? Doideira. Sim, pode ser um alien viajando aqui. Pensou? Sei lá. Ou uma feitiçaria pra transformar o menor no cachorro e ficar um bagulho sinistro. Aí é Harry Potter, Animago? Sei lá, pô. Assim, eu trabalho na ideia do... Só sei que nada sei. Vai que feitiçaria existe e funciona de fato. Exato. Quer dizer, existem uns feiticeiros. Existe. Se funciona é que eu não sei. Pô, eu não tenho coragem de duvidar, não. Tem aquele livro de São Cipriano lá. Falam que se você ler esse livro, você ficaria amaldiçoado. Eu não vou ler, mano. Por mais que... Não, também não. Eu não, pô. Se for real. Entendeu? Exatamente. Esse é o meu medo. Se dá. Vale a pena? Ah, não, pô. Sai fora. Tô passando longe. Né? Esse monte de livro doido que tem tanto livro maluco. Eu conheço alguns. Tem Codex Gigas. Tem o Necronomicon. Tem As Clavículas de Salomão. Né? Tem esses livros doidos assim que... mexe com coisa pesada, então... aí passo longe. Sinistro. Entendeu? Aí. E tem a parada lá da lenda do lobisomem da mitologia grega. Você já viu falar? Não, como é que é? Conhece, como não, assim? é que... Acho que inclusive não. A palavra licantropia vem disso, né? Vem do Licaon, que era um rei lá na Grécia. Não sei de que cidade da Grécia. Só que aí acho que eles faziam oferendas pra Zeus, não vou lembrar direito. E basicamente ele ofereceu os filhos dele, né, pra trollar Zeus. Tipo, foi num banquete, chamou os deuses pra um banquete, eles foram comer lá, Zeus foi comer, e a comida era os filhos do rei picotados, né? E aí quando Zeus descobriu, ele ficou muito puto e transformou ele no primeiro lobisomem, né, o Licaon. E aí a licantropia meio que foi a doença dos descendentes dele, né? Entendeu? Caraca, pesquisa depois pra você ver. Aí a origem do lobisomem e Licaon. É coloísta. Exatamente. Aí falam que ele foi o primeiro lobisomem, que é uma maldição de Zeus. Sacou? Doideira. E as maldições dos deuses antigos, elas eram muito pesadas, porque elas duravam a eternidade. Tipo a do Prometeu lá, né? Que falou que tá até hoje lá sendo comido por abutres. Que é... basicamente ele é imortal. Tá ligado? E tá sofrendo a dor de... Ele sofre a dor e não morre, morrer. exatamente. Ele sofre e sempre volta. Sempre volta como um cadáver loucão lá. Então, se for uma maldição, pô, vai perdurar até hoje. Entendeu? E ele tá aí, mordendo os outros e transformando exatamente. Aí explicaria a doença da licantropia ser passada pela mordida, né? Sim, então... Agora a gente está finalizando aqui o nosso episódio, infelizmente, e a gente estava esquecendo, mas eu lembrei. A gente vai estar lendo aqui alguns comentários. Na verdade, só tem alguns mesmo, não chegou todos, porque a gente já está gravando logo em sequência, que já saiu o episódio 5. A gente já está gravando 6, então a gente grava bem antecipadamente, então não tem tantos comentários. Se você comentar no episódio 5, já era. Quer dizer, se não comentou até agora, infelizmente não vai aparecer aqui. Mas vamos lá. O Matheus disse assim, ó. Eu acho que esse cara se inspirou no conto A Sombra sobre Innsmouth, do H.P. Lovecraft, pra escrever esse negócio, porque a vibe é igualzinha. O personagem do conto chega na cidade de Innsmouth em circunstâncias parecidíssimas com as dessa história de Sete Além. Cara, realmente. H.P. Lembra Lovecraft. Eu não conheço essa história. Você conhece A Sombra de Innsmouth? Cara, eu, na verdade, vi um vídeo resumindo isso. Então, eu diria que sei bem por cima. Mas
Realmente, cara, o que ele falou faz muito sentido. Ele pode ter se inspirado. E aí, meu querido amigo Milice, você conhece o HP Lovecraft? E agora? Acho que não. A Grilobe disse, meu Deus... É o nome que tá aqui. Grilobe. Ela disse, meu Deus, que episódio foda, sério. Muito top discutir o sobrenatural com essas comparações inteligentes. O cara falou de Schrödinger, Luiz, bicho culto. O Jack lançou Interestelar. Meu Deus, teoria das cordas. Vocês são incríveis. Valeu, aqui Grilobe. também é cultura, pô. Tá achando que Grilobe? A gente é estudioso, pô. Tá achando que a gente vai ficar aqui só pra falar o quê? De sobrenatural? A gente vai viajar legal. Não, pô, achou que eu dormia nas aulas de... sei lá. Enfim, eu sou culto, cara. Eu manjo das paradas, pô. Tá achando que... Menor é vivido. Valeu, Grilobe. 40 anos aí de vivência, filho. É isso aí. 40 anos não, tá louco, pô? Tô brincando. Lê aí os próximos. A Jéssica Sepaiva comentou o seguinte: Sete Além foi a creepypasta que foi promovida e ganhou o status de lenda urbana. Lenda moderna mais recente depois do Chupacabra e Backrooms. E Backrooms é o Sete Além dos gringos. Isso, é basicamente isso, cara. Pô, é que eu ainda acho que Backrooms, na verdade, é só os galhos da árvore que ligam as realidades, sabe? Aí Sete Além pode ser uma dessas realidades. Eu tenho essa teoria na minha cabeça. Mas não, é que, tipo assim, na intrínseca mesmo, é quase a mesma coisa de você tá fazendo um bagulho aleatório no seu dia e você pode parar lá, entendeu? Essa que é a base que eu acho que ela se baseou agora, pra falar na como real. que você vai pra lá, aí é um mistério. Exatamente, porque é literalmente aleatório. Se você vê um ponto escuro na parede, tu vai. E pra ir pra Sete Além também, pelo que dizem, né? Pelo que eu vi já de muitos relatos, eles fazem coisas aleatórias, entra num banheiro, exato, entra num local e pum, do nada não tá mais no... Pô, medão de quando sair do quarto aqui, eu abrir a porta, tá numa casa abandonada. Cara, aí é tenso. Eu só diria um bagulho, cara. Pode fazer o que você quiser, entendeu? Porque você não é desse mundo mesmo, mete o louco. Não, tá aí, você é louco. Aí vai que eu sou, sei lá. Você tem que ser mais louco que os loucos que vão estar lá, cara. Esse é um ponto. Tem um bom ponto. Não tenho, não. Eu só, sei lá. A GK... É GK, assim? Gica? Falando de GK. Eu acho que é Gica, sei lá. Eu amo esse sotaque. É fã tua. É tua fã, Jack. Pô, maneiro aí. Valeu, Gi. A Emily Croza. Pesquisem sobre o Luciano Milice. Ele foi o cara do primeiro relato. Ele não se acha o dono, mas reúne pesquisas até hoje e relatos de várias pessoas sobre Sete Além. Exato. Então, ele na verdade patenteou, né, o termo. Então ele meio que é o dono, né? Eu falei brincando até esse ponto, só que aí, a partir do momento que eu acho que o Luiz falou que ele patenteou, eu já comecei, mano. Ele patenteou. Então ele se acha dono mesmo. Não, ele é. Ele realmente, se o primeiro relato é o dele... Ele não se acha, né? Ele é. Se realmente o primeiro relato foi o dele, né, tipo, e é ele contando o relato dele, pô, a história é dele, ele que inventou. Então, se é uma coisa que aconteceu, ou se é uma brisa dele, de todo fato é dele. Tá só que eu sempre acho estranho isso, porque, como eu disse, ele patentear pode ser só essa questão aí que tu falou, né? Ele quer, se é brisa ou, sei lá, aconteceu mesmo, ele não tem certeza de fato, no fundo ele não tem certeza, mas vou patentear aqui. Não é estranho, tipo, porra, porque se é real mesmo, ele não vai patentear um bagulho que qualquer um pode ir e contar sua história, falar sobre Sete Além, sacou? Na real, eu acho que ele... Eu tô só achismo, tá? Eu faria isso, pelo menos. Que ele patenteou porque ele viu que começou a dar muito ibope, a galera começou a falar muito. Ele falou, pô, eu que levantei isso aqui. Aí, se eu não patentear, vai vir um louco e falar que é dele. Então, como que eu vou... pode ser. Então, eu vou patentear aqui porque, tipo, ó... Beleza, querem falar sobre aqui, mas, ó, eu que trouxe pra cá e aconteceu comigo isso aqui, tá? É a minha experiência. A de vocês é de vocês, só que é a minha experiência. Então, tudo vai girar em torno da minha experiência. Tá ligado? Eu acho que foi isso. Eu acho. Não sei dizer porque eu não sou o cara. Nunca falei com ele, nem vi. Não conheço. Nunca vi a cara dele, tá ligado? Seria muito bom conhecer, mas não conheço. Mas ainda assim, mano, essa parada de patentear é muito... Me pega muito, cara. Porque se é realmente ele... Como ele diz que é real, né? Pô, se é só um universo paralelo que podemos ir aleatoriamente, não faz muito sentido. Exatamente. Mas é isso. Poucos comentários, hein, galera? Comentem mais. Deixem muitos comentários. Podem viajar aí, criar debates, criar
assuntos pra poder fazer uma prosa bem legal. E é isso, pessoal. Então, está chegando ao fim mais um episódio do Contos Noturnos. Muito bom. Gostou dos relatos, Jack? Pô, curti, foram sinistros aí. Acabou sendo... Dá até pra pôr de título aí que são do folclore, né, pô? Brasileiro, caraca. É isso aí, pô, caraca. Nem foi combinado. Que é isso? Curti bastante também. Ah, mas por quê, meu? Eu não falo assim não, tá maluco? Enfim, muito obrigado aí, rapaziada, pelo feedback, pelos comentários. Não esqueçam de comentar bastante, tá? De mandar relatos, contosnoturnos@gmail.com. Mandem relatos também na DM dos nossos Instagrams. Pode mandar sem dó. Se você chamar, a gente vai responder, porque a gente... enfim. Humildade pura, entendeu? E é isso. E pra finalizar, Jack, eu queria que o João Franco finalizasse hoje. Aí, tu quer que ele fale o quê, então? O bordão de sempre, né? Aí, eu sou o João Frango. E eu sou o Luiz. E esse foi o seu Contos Noturnos.